Você já imaginou perder dezenas de quilos em pouco tempo com a ajuda de um remédio? E logo depois que para de usar, ver todo esse peso voltar? E não apenas voltar, mas voltar mais rápido, em maior quantidade e de uma forma ainda mais difícil de controlar? Isso parece exagero, parece até mentira, mas não é. Um estudo recém-publicado no British Medical Journal, uma das revistas científicas mais respeitadas do mundo, trouxe descobertas que estão fazendo médicos e pesquisadores repensarem tudo o que se acreditava sobre as chamadas canetas emagrecedoras. O Wegovy, Mounjaro e outros nomes que ficaram famosos justamente por prometer algo que todo mundo quer ouvir: emagrecimento rápido. Mas agora vem a pergunta que causa desconforto. E se essa promessa esconder uma armadilha biológica? E se o corpo estiver apenas esperando o momento certo para cobrar o preço? Fica comigo até o final, porque os dados que você vai ouvir agora desafiam aquilo que muitos acreditam ser a solução definitiva para emagrecer. Para chegar a essas conclusões, os pesquisadores analisaram 37 ensaios clínicos, com dados de mais de 9.000 pessoas em diferentes países do mundo. Não foi um estudo pequeno, não foi um achismo, foram números. Entre esses estudos, 8 utilizaram os medicamentos mais modernos à base de GLP-1, como a semaglutida e a tirzepatida, exatamente os princípios ativos das canetas mais populares hoje. Para quem está usando, os resultados são impressionantes, animadores, quase sedutores. Em média, os pacientes perdem cerca de 20% do peso corporal. Para quem luta há anos contra a balança, isso soa como esperança, como alívio, como finalmente dar certo. Mas é aqui que tudo muda. Quando o uso do medicamento é interrompido, a balança começa a subir. E sobe rápido. Em média, o ganho é de 0,8 quilos por mês. Isso faz com que muitas pessoas voltem ao peso anterior em cerca de 1 ano e meio. E em alguns casos, o peso final é ainda maior do que antes de começar. Agora compare isso com quem emagreceu apenas com alimentação equilibrada e atividade física. Essas pessoas normalmente perdem menos peso, sim, mas também recuperam muito mais devagar, cerca de 0,1 kg por mês. Ou seja, quem usou a caneta emagrecedora recupera peso quase 4 vezes mais rápido. Mas por quê? A resposta está no modo como esses medicamentos atuam no corpo. Eles imitam o hormônio GLP-1, responsável por controlar a fome e a saciedade no cérebro. Enquanto a substância está presente, a fome diminui, o apetite fica sob controle, comer menos parece fácil. O problema surge quando essa ajuda externa desaparece. Sem o medicamento, o corpo perde esse controle artificial e o apetite pode voltar, forte, intenso, às vezes mais agressivo do que antes. Especialistas alertam: isso não é falta de força de vontade. Há sinais de que o uso prolongado pode reduzir a produção natural de GLP-1 ou tornar o organismo menos sensível a ele. Quando a medicação sai, a fome dispara e o corpo parece dizer: agora eu preciso recuperar tudo. E rápido. Outro ponto crítico é o comportamento. Muitas pessoas não conseguem consolidar hábitos duradouros enquanto usam o medicamento. Sem uma base sólida de alimentação e movimento, o emagrecimento depende quase exclusivamente da injeção. Quando ela é retirada, o corpo reage como se estivesse em alerta máximo. A pesquisadora Susan Jebb, da Universidade de Oxford, foi clara: quem usa esses medicamentos precisa saber que o risco de recuperação acelerada é real. E não é só o peso que muda de rumo.
Melhoras na pressão arterial, no colesterol e no controle da glicemia também tendem a desaparecer com o tempo após a interrupção, porque muitos desses benefícios dependem da presença contínua do medicamento. No Brasil, essas canetas já estão aprovadas pela Anvisa, estão cada vez mais presentes nos consultórios, mas o custo é alto e fora do SUS. O que pouca gente percebe é que esse custo pode ser permanente, porque parar significa perder tudo. A grande lição é simples, mas poderosa. Emagrecer não é apenas perder peso rápido, é preparar o corpo, a mente e os hábitos para o longo prazo. As canetas emagrecedoras podem ser ferramentas, mas não são milagres, e quando usadas sozinhas, podem cobrar um preço alto. Se esse conteúdo te surpreendeu, se você acreditava que as injeções eram a resposta definitiva, ou se conhece alguém que viveu esse efeito rebote, compartilhe este vídeo. Porque emagrecer é possível, mas manter o resultado é o verdadeiro desafio.